chegou a hora de começar a alimentação complementar do meu filho. Mas eu não sei nem por onde começar. Qual alimento que eu tenho que dar? Eu tenho que dar pastoso? Tenho que cortar? Tem que ser sólido? Cris, estou completamente perdido, me ajuda. Olha só, se acalma mamãe, se acalma papai. Fica nesse vídeo até o final, porque nós vamos falar tudo disso nesse episódio do Pé de Moleque. Salve, amantes da pediatria! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque, o podcast de pediatria mais irado desse Brasil. Eu sou o Cristiano Moraes, paidiatra. Nós estamos falando dos nossos estúdios na Fornexus Digital. Se você ainda não conhece esse canal, aqui nós falamos tudo sobre criação de filhos, parentalidade, filho doente, o que eu faço, sempre com convidados muito especiais. Então, se você tem interesse nesse assunto, já se inscreva aí no canal. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre introdução alimentar com uma pediatra especialista no assunto, minha queridíssima amiga, doutora Aline Mendels. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite. A casa é sua. Obrigada. Seja bem-vindo ao Pé de Moleque, honrada. Pode se soltar, pode ficar tranquila. Muito feliz. Aqui o podcast é meu, eu falo o que eu quiser, não tem problema não. A gente pode fazer palhaçada, se você quiser, pode pegar um pé de moleque, pode comer. Boa. Tá bom? Olha só, que legal. Deixa o pessoal te conhecer, fala um pouquinho de você. Então, eu sou pediatra, né, formada pela UFES e fiz residência no Hospital Infantil de Vitória. E apaixonei por pediatria geral, puericultura. Antes eu pensava em fazer endócrino. E aí, quando eu comecei a pediatria, para depois fazer endócrino, eu desisti da endócrino, porque eu apaixonei por ver o crescimento e o desenvolvimento das crianças. E aí é isso que eu faço desde 2019, consultório de pediatria, de acompanhamento de crescimento, que é a puericultura, né? E estamos aí para conversar hoje sobre introdução alimentar. Ah, que legal, isso deixa muita dúvida, né? Nossa, o pessoal falou, Cris, pelo amor de Deus, fala disso lá no podcast, porque é muito difícil, principalmente quem tá aí de Maria de primeira viagem, né? Então você foi fisgada pela puericultura, que é a parte da pediatria, vamos dizer assim, que cuida das crianças saudáveis, não é isso? Que a gente vai acompanhar o crescimento, o desenvolvimento. E uma parte importantíssima disso é justamente a introdução alimentar, não é isso? Então vamos lá, o que é essa tal da introdução alimentar e quando é que isso começa? É a primeira vez que a gente começa a ofertar alimentos que não sejam leite, né? Ou leite materno ou fórmula infantil. E, em geral, a gente começa a partir de 6 meses, mas não é só 6 meses, tem que ter também sinais de prontidão, o bebê tem que dar sinais de que ele está pronto. O que seriam esses sinais aí de prontidão? A gente avalia na consulta, né, se o bebê já consegue sentar com o mínimo de apoio ou sem apoio, para ele poder ficar sentado numa cadeirinha para começar a comer. A gente avalia se ele não está com aquele reflexo de colocar muito a língua para fora, porque senão ele pode ser aquela criança que você, antigamente, né, o pessoal começava com 4 meses e aí o bebê cuspia muito, né? Então a gente avalia isso e é bom quando a criança também já mostra interesse pela comida, pelo adulto comendo, participando junto das refeições dos adultos ou irmãos mais velhos, né? E também quando a criança já está pegando objetos e levando à boca, mesmo que não seja comida, qualquer coisa levando à boca. Que aí tá dando sinais pra gente de que ele tá pronto pra gente começar a dar alguma comida pra ele, não é isso? É. Tá, e conta pra mim aí, você tem 2 rapazes. Beleza. 2 príncipes. E como é que foi a sua experiência de introdução alimentar dos meninos? Do primeiro, que é o Rafa, que tem 7 anos, vai fazer 8 esse ano, foi bem ruim. Eu brinco aqui, falo assim, os meninos olham assim e falam, pediatra? Deixa comigo. Eu vou trollar com certeza, não é assim? Só pode, né? Tudo que tem que acontecer, que fala assim, não, o pediatra falou que o certo é assim. Porque então a gente faz comigo. todas as recomendações, não deixa a avó, não deixa a tia, não deixa ninguém fazer diferente e dá tudo errado, né? Mas o que deu de errado pra você? O que foi tão difícil assim com o Rafa? Assim, o Rafa, ele tinha muito refluxo. Então, quando ele começou, ele já fazia tratamento de refluxo e ele aceitava mais ou menos. Mas depois, assim, então, tudo que ele nunca comia muito bem, nada, principal era leite materno, mas era principal muito, assim, mamava muito leite materno. Mesmo depois dos 6 meses? Depois mesmo, muito.
E também depois, com 10 meses, ele começou a tomar fórmula, e aí ele meio que substituiu, assim, aumentou também a fórmula, continuava no peito e mamando muita fórmula e comendo quase nada. E aí, quando a gente suspendeu o tratamento do refluxo dele, piorou, aí a gente teve que voltar o tratamento para ele. E ele escolhia muitas coisas que a gente comia? Ou melhor, descartava muito? Ele escolhia e não comia quase nada, né? Era, assim, muito restrito mesmo. Mais do que o que eu vejo, assim. Você lançando mão de todas as teorias Tudo. e dificuldade. É muito legal a gente compartilhar com isso, porque as mães estão vindo a gente em casa e falam assim, cara, deve ser só aqui em casa que acontece isso comigo, né? Porque os pediatras falam no fantástico mundo da vida, sei lá, que aquilo é uma vida paranormal, que não é normal, da vida do Instagram, que tudo é lindo. Galera, nós estamos com vocês, nós passamos pelas mesmas dificuldades, não é isso? Então vamos dizer assim, o que é o esperado, o que é o recomendado. E depois a gente tenta dar uma ajuda quando a coisa não está indo bem, tá certo? Então, chegou lá depois de 6 meses, me parou de mamar, eu tenho que começar a dar alguma coisa, não é isso? Uhum. O que eu começo dando? E como é que eu faço isso? Em geral, a gente começa a fruta, porque o sabor doce, ele é mais palatável, assim. A gente tá mais acostumado com o sabor doce. Todo mundo tem uma tendência já quase que inata, né? Pelo sabor doce, que o leite materno é doce. E aí, a gente vai dando frutinha, passa para 2 vezes ao dia, horário de lanche, meio da manhã, meio da tarde. Sem ser horário que a criança está com muito sono, nem horário que ela está com muita fome, porque senão prejudica a aceitação. Mas também pode começar com a refeição de almoço. Algumas culturas começam com almoço. E até mesmo, às vezes aqui, dependendo da criança, opta por começar com a refeição principal, que é o almoço, né? Tá, então eu escolhi começar com a fruta, tá certo? Uhum. Tem fruta que é proibida, né? Abacate é ruim, pode ter alguma coisa dessa aí? Não, posso escolher qualquer uma, né? Pode. Tá, geralmente, não sei se é cultural ou se é recomendação, a gente escolhe aquelas frutas que tem uma textura em que você possa amassar, é isso? As Mas mais aí, massinhas, eu né? tenho Ou raspar. que fazer isso aí, eu tenho que fazer amassado, raspado, batido inteiro, como é que eu tenho que começar esse negócio? Batido não, Batido de jeito nunca. nenhum, nunca. Tá. Mixer, liquidificador, peneira, nada disso. Porque muita gente faz isso, né? Bate tudo lá e dá o negócio ali perfeito. Não é para fazer isso. Não é. Então tá, e aí o que eu posso fazer então? Então você pode dar uma amassadinha com garfo, ou raspadinha com a faca ou com a colher. E também tem a opção dos pedacinhos, que é mais a linha do BLW, né? BLW não é só pedacinho, é o Baby Led Weaning, que é o bebê se desmamar, ele vai tentando começar a comer e vai se desmamando à medida que ele vai comendo mais quantidade. Eita, então pera que a gente tem que falar melhor desse negócio aí, que esse negócio aí vai pegar. Vamos lá. Então comecei lá com um bebê começando, fiz lá uma maçã raspada, uma banana amassada, né? Isso no garfo, vou dando em pequenas quantidades, o bebê vai aceitando. Começo lá com 2 vezes ao dia, e à medida que ele vai aceitando bem isso, eu vou incrementando, não é isso? Em quantidade e em frequência, né? E aí chega lá a hora que pega, que é a hora da refeição principal. E aí entra alguns conceitos atuais. Então, refeição principal, batida, liquidificador, nossa, meu menino come de tudo. O que ele come? Ó, tem feijão, tem carne, tem legume, tem arroz. E, nossa, como é que você dá isso tudo? Uai, eu jogo tudo dentro do liquidificador, bato aquele treco todo com água e dou pra ele. Não, peraí, então ele não tá comendo, ele tá tomando, né? Essa sopa que você fez aí. Então, existem alguns conceitos novos, vamos dizer assim, relativamente novos, dessa introdução da refeição principal, que seria essa sigla, como é que você falou a sigla? BLW. BLW, né? É do Baby Led Weaning. Então, ele mesmo é que vai comandar como vai ser a sua refeição e como que ele quer desmamar. A aceitação. E o que diz esse método, então? E esse método, geralmente, são alimentos cortadinhos, em pedacinhos, né? Aí tem que estar atento a qual tipo de corte. Com 6 meses, como o bebê ainda não faz o movimento de pinça, que é aquele movimento que ele vai fazer com 9 meses, ele vai segurar assim. Então, na hora que você der um palitinho de uma cenoura, por exemplo, o que ficou para dentro da mão, ele não come. Ah, tá. Então né? ele não segura só com o indicador e o polegar fazendo a pinça. Ele segura fechando a mão inteira, né? A mão inteira. Então tem que ser uma coisa grande o suficiente para ficar para fora da mão. Para fora e para dentro, né? Sendo que o que tá para dentro ele não vai comer. Legal. Aí ele vai pegar assim. Depois, quando ele tá já com
com mais de 9 meses é que ele consegue pegar com pinça, com 2 dedinhos, né? E aí ele consegue pegar alimentos menores, consegue cortar em pedaços menores. E tal. Esse método aí não é aquele método que as mães colocam em cima da mesa assim e faz aquela Aquela zona? bagunça. É esse método esse aí? mesmo. E tem que fazer mesmo? Assim? Eu antigamente, quando começou a chegar o BLW aqui, eu pensava que tinha que ter perfil de mãe para fazer BLW. A mãe tinha que gostar, estudar, fazer os cortes, né? Preparo. E aí, gostar da bagunça, gostar de ir mais no cabelo, na mesa, no chão, pro cachorro, do que pra criança. E aí, depois de um tempo, eu comecei a pensar que não era só o perfil de mãe, eu comecei a pensar que também era o perfil de bebê. Que tem bebê que gosta muito de segurar e que gosta de levar na boca, e tem bebê que não gosta tanto. Entendi. Então, eu acho que não é um precisa método ter uma único, casadinha. né? Tá. O que seria a outra alternativa, então? Porque nesse método aí você coloca os alimentos ali ao alcance do bebê e ele que vai escolher ali, vai aprender a textura, segurar aqui, fazer uma bagunça, não é isso? Vai brincar, joga no cabelo, joga pro chão afora, alimenta o cachorro, né? Assim? Tá, e qual seria o método tradicional, se não fosse esse aí? Aí a papinha, né? Amassadinho, você dando com a colherzinha na boca da criança. E a criança acaba comendo mais, né? Porque você dá aquela ajuda, né? Sim. Então o pessoal fala, esse negócio do LW não funciona porque a criança, ela para de ganhar peso, que ela fica magrinha, a outra come mais, mas a outra está sendo alimentada passivamente, vamos dizer assim, né? E nesse método ela é mais ativa na busca pelo alimento, não é isso? Sim. Tá, você falou de cortes, é uma coisa muito importante. Nós tivemos até um podcast aqui sobre acidentes da infância que fala muito sobre engasgo. Essa é uma preocupação, não é isso? O que você deve evitar, por exemplo, nessas crianças? O que eu não posso fazer por risco de engasgo nessa idade de alimento? aí? Aí são alimentos muito duros, né? Tipo castanhas, amendoim, pipoca. Isso aí de jeito nenhum, né? Nenhum, havia até sobre uva, né? Tem até o jeito certo de você de cortar a uva. Porque pode Qual que seria o jeito certo de cortar a uva? Verdade. Se você cortar ela na metade assim, ela dá aquela volta, ela pode dar aquela voltinha então, e prender, não né? corta ela transversal, você tem que cortar ela longitudinal, fazendo barquinhos, né? Que a gente chama, não é isso? Isso. Legal. Olha só, tem algum alimento que eu tenho que evitar? Fala assim, isso aqui não pode fazer para a criança na introdução alimentar, ele é proibido. Eu tenho alguns verdades e mitos aqui. Vamos lá. Mito ou verdade? Não pode dar... essa aqui você até respondeu. Amendoim. O amendoim em pedaço, não. Hoje em dia já se recomenda até dar uma pasta de amendoim para testar alergia, porque a criança, ela na fase de 6 meses, ela está numa período de janela imunológica. Que se você der o alimento, tem menos risco de alergia do que uma introdução tardia desse alimento. Então, não é porque que existia muito esse mito aí de que o amendoim causa alergia em todo mundo, não pode fazer. É muito mais pelo risco de aspiração e engasgo do amendoim inteiro do que da alergia em si. Sim. É isso? Então, beleza. Então, esse mito ou verdade aí do amendoim proibido é mito. Mas tem que ter o cuidado para ele não engasgar. Não pode ser o amendoim mesmo assim, não. Tá. Outro mito ou verdade aqui que não pode. Mel. Mel não pode. Até 1 ano pelo risco de botulismo e até 2 anos por conta do doce, né? Do açúcar. O que é botulismo? Uma doença, então, provocada por uma bactéria que tem lá no mel. Então, porque o mel vem in natura, não é isso? Então, você não pode expor a criança. Então, é verdade. É proibido o mel no 1º ano. Então, vovós que adoram adoçar as coisas com mel, esqueçam. Mel não pode, não é isso? E aí depois você falou que é por conta do açúcar, que era um outro verdade ou mito aqui. Não se deve dar açúcar para os bebês até 2 anos. Verdade ou mito, doutora? Verdade, com certeza. Isso é novo, porque a vovó fala assim, isso é um absurdo. Nossa, né? Dei pros meninos tudo, tá tudo bom, aí ninguém morreu, por que agora não pode dar o açúcar? Acho que 1 semana depois já dava um suquinho de laranja, lima, né? Sem diluir, assim, vem com bastante açúcar e mel. Mas diz pra gente aí, o que mudou do conhecimento da medicina, da pediatria, da ciência, vamos dizer assim, que hoje não se recomenda mais fazer o açúcar até os 2 anos? O açúcar, eu tenho o que a gente chama de programação metabólica, meio que vai dando uma programação nas células da pessoa com uma tendência de
acumular mais gordura, risco de obesidade, risco de diabetes, vai sobrecarregando o pâncreas, né? Que é o produtor da insulina, que está relacionado com diabetes. E assim, mais próximo, isso a gente tem risco na infância mais adiantada, na vida adulta. Mas mais próximo na vida da criança, ela vai ter uma tendência de gostar mais daquilo, e depois, quando ela tiver 1 ano para frente, 1 ano e meio, ela vai começar a reduzir o ritmo de crescimento, reduzir o apetite, e aí ela vai começar a escolher mais ainda. Aí, quando ela entrar nessa fase, ela só vai querer comer doce e não vai querer comer comida saudável, fruta, comida. Você falou uma coisa muito interessante aí, que é a tal da programação metabólica. Esse é um conceito relativamente novo, que diz mais ou menos o seguinte, vamos lá, se eu estiver errado, você me corrige aí, hein? Tô aprendendo esse negócio aí, vamos lá. Você nasce como se fosse um HD em branco, não é isso? Suas células estão todas preparadas. Mas ela vai se condicionando à medida em que você vai tendo contato com as coisas. Isso é para tudo, para o neurodesenvolvimento e tal. E com a alimentação também é verdade isso, não é isso? Então, se você condiciona essas células a açúcar desde cedo, existe uma programação metabólica, vamos dizer assim, dessa dependência do açúcar, que vai gerar essas doenças todas. Algo mais ou menos assim, para as mães entenderem. Seria isso? Então, nós não podemos, é verdade, não pode acrescentar açúcar aos alimentos até os 2 anos de idade. Não é isso? Então, pelo risco de doenças futuras, obesidade, diabetes, e também porque a criança vai ser uma criança mais condicionada a querer mais açúcar, doces, guloseimas, né? É engraçado que os pais falam assim, mas como é que esse menino vai comer isso daqui, ou vai tomar esse suco aqui sem açúcar? Meus meninos, o Caio, tá? O Caio tá com 6 anos agora, 7 anos, vai... Seguinte, cara, ele não pede açúcar em absolutamente nada, porque o paladar dele foi habituado assim. Então, nós achamos que as crianças não vão gostar porque nós viemos de um paladar com açúcar introduzido na vida inteira. Eles não sentem falta, eles não conhecem isso. Você vê muito disso no consultório com vocês? Essas mães reclamam assim, falam, mas como é que eu vou adoçar o negócio para dar para o menino? Sim, sim. E tem criança que tem mais dificuldade de aceitar, né? Se não for uma tendência mais docinha. Aí, às vezes, a gente acaba misturando uma fruta que é mais doce com uma que é menos doce, né? Legal. Então, você não coloca açúcar, você usa de outras estratégias de alimentos mais doces para ir mesclando ali e melhorar o paladar para a criança. Sim. Legal. Verdade ou mito? Mesma coisa para o sal. O sal até 1 ano não pode ser dado. Não pode ser Mas o sal não é uma programação assim mais a longo prazo. O sal é porque ele vai modificar a tendência do sabor, né? De como que a criança vai perceber o sabor. E aí ele mascara o sabor dos outros alimentos. Fica meio que um gosto mais de sal do que dos alimentos. Aí prejudica a progressão da alimentação e, óbvio, né? Vai ter maior tendência de usar sal pro resto da vida e os problemas futuros, hipertensão e tal. Não, então são muitas verdades aqui, poucos mitos, hein? Então, aqui, ó, como é que eu faço a transição do leite para a alimentação sólida, que seriam essas estratégias que você falou aí, não é isso? E como é que ele progride com os alimentos? Essa é uma dúvida também. Tá, eu comecei com a frutinha e o prato? Como é que eu vou progredir, assim? As mães ficam com muita dúvida, assim, o que eu vou colocar no prato ali de início para a criança ali? Da refeição principal? A gente tem que ter alimentos variados. E a gente já começa com todos os grupos. Você não começa colocando um para ele conhecer, o outro. Você põe todos no prato. Já começa colocando tudo. Um carboidrato, que é o grupo das batatas, arroz, né? Um cereal, inhame, aipim. A gente coloca um grupo dos legumes, cenoura, abóbora. Um grupo de folhas verdes, são as verduras, né? Verdes escuras, couve, taioba. Um do grupo dos feijões, ou feijão, ou lentilha, grão de bico, ervilha. Um do grupo das carnes, e aí a gente pode colocar carne de boi, peixe, frango. Hoje em dia já pode dar até camarão. É mesmo? Sério? Então, na verdade, é o mito do camarão. Não tinha essa aqui não, acabei de inventar. O camarão, então, também já pode fazer exposição desde cedo? Já pode. A gente começa com as outras, né? Mais comum, boi, peixe, frango. E depois já pode fazer também essa exposição já. Eu gostava muito quando o Caio não gostava de camarão, porque Fatinho não come, então não tinha concorrência para mim lá em casa. Mas agora o Caio come, tem outra concorrência. Olha só, então é interessante isso, porque muita gente fala, não, eu vou ter que colocar arroz, ele come o arroz. Aí eu coloco feijão, ele vai conhecendo. Então, na verdade, você monta um prato
distribuído com tudo que a gente precisa, Uhum. certo? Tá Sim. ali e a criança vai comer ou não nesse início. É. Tá? O que é o mais importante de quantidade? Quem que tem que ter maior quantidade no prato ali da criança? Maior quantidade do carboidrato, Carboidrato. dos legumes. Uhum. Que é o que traz energia. Sim. Então precisa ter mais carboidrato do que... Desculpa, que as mães falam isso. Não, mas carboidrato eu aprendi, fui lá na minha nutricionista, ela falou que eu tenho que diminuir. Pois é. Peraí. É porque nessa fase a criança precisa de muita Muita energia e o que vai muita. trazer energia é o carboidrato. Então tem que ter Uhum. mais carboidrato. Uma coisa muito interessante, assim, sobre seletividade. Muito vem da criança, tá certo? É um indivíduo que tem personalidade, que tem paladar, que pode escolher seus alimentos. Mas acho que muito vem também de comportamento e da forma como se apresenta a comida. Não é isso? Então a comida tem que estar bem apresentável para a criança, né? Ter cores variadas, ela vai ter que conhecer as texturas. Uhum. E aí a criança vai lá e não gosta de uma coisa, sei lá, não gostou da cenoura. Encrencou com a cenoura, você tenta, cuspiu, não quis. Mas ela comeu quantas vezes a cenoura? Isso, aí legal. Aí a pessoa fala assim, tirei a cenoura e nunca mais coloquei. Certo? Como que a gente tem que se comportar nesses alimentos que são os alimentos principais? Como é que você faz? Você tira realmente do prato, nunca mais apresenta? Como é que você faz? Não, porque primeiro que você não pode nem rotular, né? Uhum. Se eu oferecer 1, 2 vezes, aí você rotula. O fulaninho não gosta de cenoura. Ah, Então, assim, tira esse rótulo e vamos. Ele só não acostumou ainda. Vamos oferecer de novo, vamos oferecer de novo, vamos oferecer de novo, vamos oferecer 10 vezes, 12 vezes, vamos oferecer de um jeito diferente, junto com outros alimentos que ele gosta mais. Aí a gente acaba usando, né, um que ele gosta mais com um que ele não acostumou ainda, para poder ver se ele começa a acostumar. E persistência, paciência e continuar oferecendo. Continuar oferecendo. então tem que estar sempre no prato, não é isso? Tem. Mesmo que ele não coma daquela vez, que você disse da 15ª vez, Dá um desânimo, você É. pensa assim, vou jogar tudo no lixo, mas... tem que estar ali no prato, não é isso? Tem. Porque em um dado momento o paladar dele vai mudando, né? E ele tende a experimentar coisas novas. Então um belo dia ele come e gosta, não é isso? Sim, E do contrário pode acontecer também. Às vezes ele vinha comendo um alimento, chega um dia que ele encrenca com aquilo e não quer mais isso. com certeza, principalmente maior, né? Começa a falar, ó, eca, Ah, não gosto mais disso. isso é normal, né? Isso não tem É. que desesperar. Eu já gravei alguns vídeos do Caio, ele comendo brócolis assim com a boca boa. Eu falei, eu tô Aham. gravando de você pra você no futuro. Eu tinha que ter feito mais isso. Quando você estiver lá na Eu perdi um adolescência falando que pouco de falando que oportunidade. você não quer comer brócolis, eu vou te mostrar isso daqui. Mas tem que entender que assim, cara, nós temos as nossas preferências. As crianças também vão ter, mas elas precisam conhecer aquilo primeiro, né? Sim. Elas precisam ter contato com aquilo para que elas decidam. Então tem que estar sempre no prato, sempre incentivando. Maneiras lúdicas de fazer a comida. Certo ou errado? Certo, é válido, sempre Faz- válido. Vamos lá, que maneira lúdica? Faz carinha com a cenoura, os olhinhos em cima do arroz e vai fazendo as coisas. Pode, válido isso? Não? Válido, é válido. Tem gente que diz, não pode fazer isso, porque senão depois só quer comer assim. Esse é meio que um efeito colateral, né? Mas é aceitável. Aceitável. Tá bom, num dado momento ele vai deixar esse lúdico de lado e vai passar a se alimentar normal. Então é válido como introdução para a criança despertar o Sim, interesse, não é sim. isso? Tá, legal. Vamos lá. Frase clássica no consultório. Meu filho não come nada. Era o meu, né? Hã? Era o meu, né? Mas assim, as mães geralmente que chegam com esta queixa, a maioria delas é real, a criança realmente não está A maioria comendo, não tá delas comendo, ou é não. só uma percepção dos pais? A maioria delas é uma percepção, tá? Uma diferença entre a expectativa, né? E a realidade. A pessoa tem uma expectativa de que, nossa, meu filho vai abrir um bocão, comer o prato todo, comer um prato igual do fulaninho, amiguinho, igual do irmão fulaninho. Então a pessoa vai achando que, nossa, vai comer tudo. E aí ele come uma quantidade que tá ótima para ele, mas que não é aquilo que você queria, ou ele não come toda a variedade que você queria, entrou nessa fase aí de reduzir a variedade, né? E aí, às vezes, é justamente isso, ou substitui muito por leite, então acaba que não come tanto, né? Porque mama mais. Então tá lá com seus 8, 9 meses, em vez de aceitar a alimentação complementar que você tá dando, ele tem a preferência por leite. Sim. E aí, o que geralmente acontece? Tá difícil, é bagunça, o menino não come direito, aí a pessoa cede à pressão, tá muito cansada, vai lá e
toma leite. Uhum. E aí vai leite, leite, leite. Óbvio, a criança tá sem barriga cheia, nunca vai querer Nunca. comer. Não é isso? Como que a mãe vai saber se o que a criança comeu tá suficiente? Aí a gente vai ter que ver todo o restante, né? A criança tá bem, tá saudável, tá ficando muito doente, tá dormindo bem, tá fazendo xixi, cocô normal, tá ganhando peso, tá crescendo. Então a gente vai fazer um conjunto da avaliação da criança. Então, pelo que eu tô entendendo, a mãe não tem que ficar desesperada em uma única refeição. Se o menino não comeu bem, tá ali com meses de vida fazendo introdução. Se ele não comeu tudo, dá a expectativa dela, não é isso? Não. Inclusive, assim, isso tem muita gente com essa expectativa, né? Às vezes ele não almoça bem, ou às vezes ele não janta bem. Tudo bem, assim, se por exemplo, em uma semana, na média aí de uma semana, de todas as refeições, se ele comeu alimentos variados, ele comeu quantidade variada, na média dá bom. Entendi. Não tem que ficar se prendendo na expectativa de uma única refeição, não é isso? Não, de jeito Outra coisa, não pode sobrar alimento no prato, tem que comer tudo. Faz sentido isso? Assim, não, nenhum, assim. Se a criança está satisfeita, a criança tem uma tendência de conseguir regular a sua saciedade, se a gente não interferir, se a gente não atrapalhar, se a gente não encher demais ela. Então, ela tem uma tendência de se regular, igual o meu bebê, né, o Davizinho. O Davizinho tá com 1 ano e 5 meses, 1 ano e 5. Ele come tudo, foi maravilhoso com ele, comeu tudo, abre o bocão. Então, assim, a gente tem 0 insistência com o Davi. Na hora que ele fecha a boca, que ele empurra pra lá, acabou. A gente fala, parabéns, meu filho, você comeu muito bem. A gente encerra, sai dali e acabou. Mesmo que ele não tenha comido o prato inteiro. Ele sabe muito bem o momento dele, assim, o tanto que ele aguenta. As crianças, os bebezinhos, menor de 1 ano, que está ainda nessa fase de introdução alimentar, eles têm essa capacidade também? Então a gente não tem que ficar chuchando comida na goela dos meninos. Não tem. Então ele comeu, brincou, satisfeito, perdeu o interesse pelo alimento. É isso, okay. Bola para frente, vamos para a próxima alimentação. É isso? Legal. Isso aqui, ó. Água, chá, água de coco. As vó estão desesperadas, querendo saber que hora que ela vai poder dar o chá, porque nós fizemos um monte de podcast aqui de amamentação. Que não pode. Que até os 6 meses é aleitamento exclusivo. Mesmo aqueles que estão com fórmula infantil, não pode, nem deve, nem precisa dar outros líquidos e chás. É a avó, mas meu Deus, eu plantei a erva cidreira lá em casa, vai dar para mim. Quando é que pode começar a dar o chá da vovó, pelo amor de Deus, e outros líquidos? Indicado com 6 meses é somente água. O resto, assim, a gente dá a fruta, a gente não dá o suco, pra gente não ficar enchendo demais a criança com um alimento que tem mais frutose, né? Que tem mais concentrado. Então peraí, isso aí é legal. Então, vou fazer um suco de laranja pro menino. Aí fui lá, espremi 18 laranjas, dei um copão daquele de suco e falei, é muito saudável, meu bebê tem 7 meses e dou um copão de suco pra ele. E aí, não pode? Não. Então, como que eu tenho que dar suco pros bebês aí que estão começando a introdução alimentar? Não dá suco. Não dá suco? Não, a gente dá a fruta e dá a água. Legal, entendi. É porque ali tem muito açúcar da própria fruta. Tem açúcar junto, e pouca fibra, né? Não tá ajudando o intestino dela e tá aumentando aí essa absorção de açúcar da fruta, da frutose. É como se eu estivesse dando o açúcar que a gente acabou de falar que não é para dar. Quase é isso. Então a vovó vai ter que segurar as ondas no chazinho mais um tempo aí. Mais um tempo. Muito bom. Olha, você tá aqui sincronizado. Tô nas minhas perguntas aqui, ó. Eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho que tirar minhas dúvidas com você que Levizinho vai fazer 6 meses. Então vou começar a introdução alimentar. E minha filha já passou muito tempo do Caio, então vou te ligar ali, né? Tá na hora. E aí, como é que é? Tem outra verdade aqui, mito ou verdade, que é os sucos integrais, se eu posso dar. Mito, também né? Não, quer dizer, é verdade, não pode dar os sucos nessa fase, né? Legal. Essa aqui é boa demais, essa é boa demais. Mas pergunte mais, doutor, pelo amor de Deus, não me come nada. Passa uma vitamina para aumentar o apetite. Abriu o apetite. E aí? Não existe. Mito ou verdade? Mito. Mito? Sério? Tem um monte de vitamina no mercado. Uma que vai abrir. Não tinha os negócios que a mãe dava antigamente? Biotônico. Biotônico Fontoura, esse negócio funciona, não, doutor? Infelizmente. Infelizmente não tem, né? Ou felizmente, né?
Porque se não tem, é porque ninguém chegou à conclusão de que isso seja um problema para a criança. Certo? É um aspecto fisiológico da criança, isso tudo que a gente está conversando aqui, e não adianta querer encaixar a criança na sua expectativa. Você que tem que saber lidar com a realidade. É muito mais, então, da frustração dos pais, percepção, assim, errada dos pais, do que realmente a limitação da criança. E, geralmente é isso? Muito mais. E muito mais isso, né? Esse negócio aqui é muito legal. Não tem o tal do negócio do smash cake. Isso aí é... Nossa. Não tem isso aí na parada, que é o bebê destruir o bolo lá, quando ele tá fazendo 1 ano. Mas é proibido o açúcar, doutor. Você acabou de falar até os... Mas, doutor, eu queria muito fazer isso, porque eu fiquei muito legal e dar uns vídeos maravilhosos pro Instagram. Eu posso deixar ele comer só um pouquinho na hora que ele amassa o bolo, levar aquele pelotão de bolo assim com glacê na boca, com 1 ano de idade, doutor? Pra que fazer aquilo? Não. Mas, doutor, dá uns vídeos tão legais no Instagram, não pode, então? Não, faz outra coisa. Tá bom. Faça um bolinho de banana sem glacê, 1 ano de idade, deixa ele comer. Não tem muito disso, né? Eles nos perguntam, mas é só uma vez. Outra coisa aqui que está relacionada com isso. Pais que têm hábito de ter guloseimas e chocolate em casa. Vou perguntar isso aqui. Com que idade eu posso dar chocolate pro meu filho? Teoricamente, acima de 2, pelo açúcar. Pelo açúcar, né? Outra coisa que eu pergunto... A resposta, na verdade, foi... Por que você quer dar chocolate pro seu filho? Sim. Eu falo que quem gosta de chocolate é você. Ele nem conhece isso ainda. Então, está lá no mesmo rol da proibição do açúcar, não é isso? Então, Sim. Nada de chocolate nesses meus 2 anos, nem guloseimas. Sim. Pô, Cris, mas ele foi para uma festinha de aniversário, tadinho. Ele foi exposto e pegou aquilo lá. Gente, não é proibido. Seu menino não vai ser um diabético porque ele comeu um pedacinho do brigadeiro, comeu um brigadeiro lá na festinha de criança que ele foi também. Não vamos ser assim tão radicais. Mas não precisa você levar o hábito para dentro de casa, porque aumenta muito a exposição. É mais ou menos isso assim que a gente tem que pensar? Sim, com certeza. Tá tranquilo deixar comer um brigadeiro na festinha? Não é assim que com 2 anos você vai passar a dar doce todo dia, dar doce de sobremesa sempre, né? É que ele pode comer justamente aí, numa festinha, num evento, mas você não vai fazer daquilo um hábito, não vai começar a dar todo dia doce pra criança, jogar a criança dentro do açúcar. Aniversário de 2 anos da criança, agora tá liberado. Tá aqui, meu filho, de presente, você um pote de guloseimas e chocolate e um outro pacote de açúcar refinado que é pra você comer inteiro. Não é por aí, né? Na verdade, a gente sabe que não há necessidade de ficar acrescentando açúcar, né? E nem ficar acrescentando sal demais aos alimentos. Porque senão a gente também perde até o sabor dos alimentos e faz muito mal. Então, assim, não ser radical, é ter bom senso, é isso? Com certeza. Porque não tem necessidade de expor a criança a isso, né? Com certeza. E a criança não vai aguar. Ela nem conhece, né? Nem conhece, Eu falo aos pais, ela nem conhece. Ela vai sentir falta de quê? Foi o que eu respondi pra quem me perguntou, posso dar chocolate pra ele? Mas... Por quê? Ela nem sabe que aquilo alimenta, nem sabe que aquilo enche a barriga. Nem sabe o que é, né? Que é gostoso, que não é. Tá. Uma última coisinha pra gente tentar ajudar as mães aqui. Meu filho tá muito seletivo, não tá comendo. Qual o caminho que a mãe tem que seguir? Até onde ela vai sozinha? Quando é que ela vai precisar de ajuda? Qual o papel do pediatra aí? No filho que não come, né? É quando ela não come real, né? Tem criança que você conta nos dedos, assim, a quantidade, a variedade de alimentos que ela come. E aí, você não tem mais o que fazer, né? Assim, você vai... Quando é real, né? Real. Mas, graças a Deus, é a minoria dos casos, não é isso? É a minoria. Tá. Uma coisa que eu sempre pergunto, assim, as mães falam assim, o menino não tá comendo de nada, ele só come arroz, feijão e carne. Mas aí você começa a fazer o histórico alimentar do dia. Uhum. Aí quando chega essa queixa, aí você começa, tá, então ele acorda que horas? 6 horas? Aí 6 horas ele come o quê? Tá, aí depois, aí a próxima refeição dele é que horas? 7 horas. Aí é o que ele come? E entre 6 horas e a próxima refeição, ele belisca alguma coisa? Ele come um negocinho, come um biscoitinho, ele come não sei o quê. Aí você começa a achar
outras coisas que no início não apareciam. Entendi. Aí você começa a achar, quando você faz o histórico de um dia inteiro, aí você mostra pra mãe, você tá vendo que ele come? Só que como ele Fome come... ele tem. Só que como ele come alimentos muito calóricos, às vezes ele come pouca quantidade. E pra ele tá satisfeito, pra ele tá tudo bem. Ou então, ele tá enchendo a barriga de leite. Então, assim, aí a gente começa a ir vendo o histórico todo e ver que aquela criança realmente tá comendo, claro, né? Se ela faz xixi, se ela faz cocô, se ela cresce, se ela ganha peso, isso vem de algum lugar. Mas às vezes a mãe acha que, mas ele só come arroz, feijão e carne, ele só come arroz, feijão e isso. A mãe acha que, nossa, ele não come, é porque ele não faz uma refeição, por exemplo, de almoço e janta. Mas ele vai substituindo ao longo do caminho, né? O Rafa, no caso, assim, ele substituía por leite porque ele tinha dor. Então, assim, ele tinha tanta dor do refluxo que o único alimento que ele aceitava era aquele que era mais confortável, né? Tadinho. Então, assim, a gente... Mas ele foi, lógico, né? Para te presentear, foi um caso extremo, né? Que, na verdade, é incomum de acontecer isso, né? Muito. Uma outra coisa que eu vejo muito os pais não comem variedade. Mas eles exigem que o filho coma. Então, a criança, ela aprende muito por espelhamento, não é isso? Por estar inserido dentro de um contexto. Então, não adianta você servir seu prato encher de arroz e feijão e falar com seu filho, você tem que comer esses verdes tudo aqui. Mas como? Se papai e mamãe Na verdade, eu acho que até um certo ponto vai, mas chega a um certo ponto que a criança começa a questionar, né? Tá. Porque, por exemplo, se é a criança pequena, ela não come tudo que a gente come. Sim. Então, o próprio chocolate aí, você não dá. E aí, assim, outras coisas que ela vê que os adultos podem. Os adultos podem beber bebida alcoólica e a criança não pode. Alguma coisa... Café. Sucos. Então, assim, alguma coisa a criança até percebe que existe uma diferença do adulto e da criança. Legal. Mas quando ela vai ficando mais velha, aí ela começa a questionar. Se for uma questão dessa, assim, por que eu tenho que comer o legume e você não come? Aí ela começa a questionar. Tem que dar um exemplo, hein? Eita, vai ter muito pai e mãe que falam, meu Deus, eu tenho que começar a comer brócolis. Muito legal esse tema, tá? E é um tema que pega muito no consultório, né? É muita dúvida, né? E não é para ser tão difícil assim. Tem que ser uma coisa natural e tem que ser agradável, né? Não pode transformar isso num pé de guerra. Isso que eu vejo demais, que eles transformam esse momento, que é para ser um momento prazeroso para a criança, para os pais, numa questão, assim, é um sofrimento, né? Eles passam a sofrer com a alimentação da criança, porque ela não está comendo aquilo que eu esperava comer. Então faz o seguinte, vamos encerrar, deixa o seu recadinho para os pais sobre introdução alimentar, justamente sobre esses aspectos, e deixa também o seu contato profissional do seu consultório, para quem quiser. Aqui, depois você faz o seu contato, aonde você está atendendo e como é que a gente faz para te achar também nas redes sociais. Vai lá, deixa o seu recado aí. Então, o recadinho é paciência, persistência, né? Que a gente continue oferecendo, alimentos saudáveis. Não ligar para quando outras pessoas, avós, falam, mas não vai dar isso. Não vai dar não. Você fala assim, não vai dar não. Um sorriso no rosto. E tá tudo bem, assim. A gente que define o que o filho da gente vai comer, né? E siga com persistência, que se estiver dando errado, a gente tem que pesquisar, igual o meu mais velho, né? Tem alguma outra coisa que tá causando isso, né? Tem algum outro problema que está causando a dificuldade alimentar, ou a seletividade intensa, ou a falta de aceitação, a substituição por leite, né? Então, aí a gente tem que pesquisar outros problemas de saúde. E aí entra o papel fundamental do pediatra, não é isso? Da puericultura. Com certeza. Em que a doutora Aline é especialista e vai deixar pra gente o contato profissional aí. Com certeza. Eu faço consultório em Vitória, na Enseada do Suá. O meu Instagram é o doutora.dra.aline Mendel. E trabalho na Serra também, numa clínica específica.
mas o meu consultório é em Vitória. Então tá bom. Então, galerinha do resto do Brasil, só se vocês vierem aqui para Vitória para se consultar com a doutora Aline. Ou teleconsulta. Faz teleconsulta? Por também. favor, como é que faz para fazer teleconsulta com você, doutora Aline? O agendamento é pelo contato do consultório, pelo telefone legal. do consultório também. Então vou pedir a produção para deixar o seu contato pra gente. Porque aí, quem quiser fazer uma teleconsulta, olha, o Brasil inteiro agora pode consultar com a doutora Aline, que privilégio. Tá, joia? Aline, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi um papo muito gostoso falando muito sobre essa introdução alimentar. Né? Não vamos fazer disso uma guerra, vamos fazer disso um momento prazeroso para a família, não é isso? Com certeza. Tá, joia? Você volta depois falar de outros assuntos, vamos combinar? Combinadíssimo. Beleza. É isso aí, galera. Nós estamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Pé de Moleque. Se você ainda não segue, vai lá, YouTube, Pé de Moleque, ped.moleque, Spotify também e @Pé de Moleque, escrito da mesma forma no Instagram. Os episódios na íntegra estão no YouTube e no Spotify e os cortes que vão lá pro Insta. Se esse vídeo foi legal para você, ele pode ser importante para outras pessoas também. Então compartilhe com os amigos. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!